Sob o céu de Bagdá. Psicografado por Zélia Carneiro Barufi. Pelo espírito Selmo Robel. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Esta obra é uma verdadeira dádiva de Deus, como tantas outras que proporcionam aos leitores, uma vez mais, terem noção da vida em outros mundos. Para alguns, entretanto, ela representa o maior tesouro, pois mostra as condições em que viveram seus espíritos em encarnações passadas, seus erros e acertos, ensinando-lhes as maneiras pelas quais poderão, agora na presente encarnação, recuperar-se meritoriamente e evoluir. O romance é um relato emocionante de amor, sofrimento, renúncias e ódio, vividos intensamente pelos personagens em épocas distantes, na cidade de Bagdá, onde se desenrola essa apaixonante história. A vingança imposta pelo sultão Emir Onar, a Farid Kamur, rico mercador de escravos, transforma a vida dos personagens desta história, mudando radicalmente o rumo de suas vidas. Sob o céu de Bagdá, inicialmente com o título de Almas Sofredoras, foi recebido pela Medium em 1960. É um romance vivido na Terra por volta do século XVII que se estende após o desencarne dos personagens, relatando-nos então um novo plano de reencarnação e progresso. Introdução. Com este trabalho na qualidade de quem ainda muito tem a aprender, queremos divulgar o que para muitos ainda é um enigma, outro lado da vida, mas que para nós já se tornou uma realidade. Nada do que narraremos através destas páginas é novidade, pois antes, outros já o fizeram. Objetivamos apenas com este relato, confirmar uma vez mais, tudo o que já foi dito por inúmeros irmãos que, como nós, passaram para a espiritualidade. A vida além do sepulcro. O trabalho aqui existe da mesma forma que na Terra, somente com mais intensidade e mais responsabilidade. Este é o futuro que aguarda a humanidade do lado de cá. Nada se acaba com a morte do corpo material. Tudo se transforma e aquilo que fizermos de bem ou de mal, enquanto encarnados, resultará em prol da nossa felicidade futura. Esta é uma história de amor, ódios, encontros e desencontros, tão comuns ainda nos dias atuais, muito embora nossos personagens terem vivenciado em meados do século XVII. Em uma pequena parte do Oriente Médio, em meio a tantas lutas e desacertos tão próprios de uma humanidade ainda em evolução. Na primeira parte deste trabalho, o leitor encontrará acontecimentos envolvendo personagens desprovidos de quaisquer esclarecimentos quanto ao verdadeiro amor e que farão com que o ódio exploda em seus corações, acarretando sérias consequências do aprimoramento espiritual de todos os envolvidos nessa trama complicada de emoções. A cidade de Bagdá é o palco onde se desenrola nossa história. Na segunda etapa do livro, relatamos a vida em uma colônia espiritual, onde nossos personagens são levados após o desencarne. Lá, existem inúmeros departamentos e ministérios, institutos educacionais e câmaras de enfermos, onde abnegados colaboradores nos dão provas, através do exemplo do amor fraterno, da dedicação constante em prol de seus semelhantes, de que a vida continua após a morte do corpo físico e que somente através do constante estudo e de nosso desenvolvimento moral, alcançaremos um dia a nossa tão sonhada evolução para nossas almas sofridas. Muitos lerão estas páginas com um quê de incredulidade e perguntarão a si mesmos: existirá tal vida? Mas, no escrino de suas almas ficará gravado alguma coisa de tudo aquilo que leram e, quem sabe no futuro, lembrarão das palavras que hoje lhes dirijo. Muitos se têm falado da vida espiritual através de livros, mensagens e comentários de espíritas e espíritos, mas nunca é demasiado retornarmos ao assunto. Que Jesus, nosso divino mestre e amigo, nos ilumine e acenda e que seus exemplos de humildade, perdão, renúncia e amor, calhem fundo em nossos corações ainda sedentos de luz. Selmo Robel. Fevereiro de 2000. Gratidão aos membros do canal: Cláudia Costa Valle, Patrícia Damário, Naira Lurian, Espaço do Estudante, Maíra Lengruber Boechat e Ednilson Pereira.
Parte 1. Capítulo 1. Resigna-se com as penas que forcam impostas ou sofrerás mais ainda. Não muito longe de Bagdá, em lugar calmo, perdido entre montanhas e arvoredos, às margens do rio Eufrates, erguia-se majestosa vivenda de linhas que sóbrias e distintas, com suas torres apontadas para o alto, numa eterna súplica a Alá, o Deus do Oriente. Trepadeiras graciosas derramavam seus ramos espessos por sobre o telhado formando agradável sombra convidativa ao descanso. Roseiras caprichosamente dispostas sobre o verde tapete que a natureza ali colocou, espalhavam suave perfume pelo ar. Completando a poesia do lugar, um escravo aguardava a entrada, na beira do rio, enquanto tirava, com enlevo, melodias de sua flauta. A escadaria de mármore conduzia a um rico salão ornamentado de tapeçarias, onde dois homens conversavam. Abrão-Salus trazia na fisionomia visíveis sinais de abatimento. Seus olhos fixavam com atenção o visitante que, gesticulando, falava de assunto que lhe desagradava. Durante longos 17 anos, tivera em sua companhia a filha de Farid Kamur, a quem muito se afeiçoara e agora ele ali estava para levá-la, arrebatá-la do seu convívio. Abrão-Salus sabia que não poderia exigir que aquele homem desistisse de seu intento. Seu pensamento conturbado voltou ao longínquo passado. Assinara um documento, há anos, no qual se comprometia naquela data a entregar Sara Kamur ao verdadeiro pai, perdendo então toda e qualquer autoridade sobre a menina que crescera ao seu lado. Qual flor, pequenina e terna, crescera, desabrochando radiante e bela, pagando-lhe com amor e carinho todos os anos de dedicação. Havia se transformado na filha que não tivera. Tornara-se a alegria de sua vida substituindo o filho Marcos em seu coração, pois este morrera logo após o nascimento. Somente o coração de Fauzia não fora tocado pela jovenzinha, que tudo tentara na ânsia de ganhar seus carinhos. Não queria, não podia compreender que Abraão pudesse repartir com outra a afeição que lhe pertencia, mesmo que essa outra fosse uma pobre criança indefesa. Abrão-Salus, vendo que não poderia modificar a situação criada pela esposa, procurou nos olhos negros e inocentes da criança o lenitivo para sua mágoa. Assim, crescera entre a maldade de Fauzia e a ternura de Abrão que lhe satisfazia os mínimos desejos. Todos os dias ele a levava para passear em seu barco. Saíam logo ao amanhecer, com a cesta de guloseimas que Sara nunca esquecia. Ele adorava a ver e a trincar os dentinhos nas frutas na hora em que após longo passeio pelo rio, desciam em terra para o repasto. Sara sentava-se então na relva e deliciava-se com os frutos e doces de mel, arrumando de quando em vez os negros cabelos encaracolados que a brisa teimava a espalhar. Abrão então sorria e naquele sorriso estava toda a sua vida. Quantas vezes pensara, com amargura, no dia em que aquela criança teria que abandoná-lo e refletia com tristeza no sofrimento que causara a Lamura, a mãe da menina. Abrão-Salus não ouvia seu interlocutor. Um ruído a seu lado fê-lo voltar. Ergueu-se e aconchegou ao peito aquela figura querida que acabara de ajoelhar-se a seus pés com os olhos marejados de lágrimas. Chegara, enfim, a separação. Nada disseram. Apenas abraçaram-se silenciosos, reprimindo o pranto que lhes embargava a voz. Que Alá te abençoe, conseguiu dizer Abrão-Salus com indizível amargura. Farid Kamur, adiantando-se, despediu-se pondo termo àquela cena. Lá embaixo, alheio a todo aquele drama, o escravo os aguardava com os animais. Farid Kamur acomodou Sara, acenando uma vez mais para Abraão, que permanecerá junto ao caramanchão, com o rosto inundado pelas lágrimas. Sara tentou voltar-se uma vez mais e despedir-se, mas preferiu guardar em seu coração, silenciosamente, aquela lembrança querida. Não quis recordá-lo no último adeus. Aquele que lhe fora pai estava agora perdido em suas reminiscências mais caras. Farid se adianta e ela pode então observá-lo mais detalhadamente. É seu pai. Deverá obedecê-lo e respeitá-lo, mas sente que nunca poderá amá-lo.
Ele tornara-se para ela um desconhecido. Acabrunhada se deixa conduzir. Pensamentos confusos lhe torturam a alma. Nem mesmo a beleza daquela paisagem tranquila, magnífica, onde tantas vezes sonhou seus sonhos de menina, agora faziam com que seu espírito agitado se aquietasse. Era como se de repente estivesse sendo lançada para fora de seus domínios rumo ao ignoto, por mãos impiedosas. Nada lhe fora dito a respeito de toda aquela situação. Nenhuma explicação lhe fora dada. Sabia apenas que deveria obedecer àquele homem que ali estava agora, à sua frente, altivo, de olhar forte e enigmático que lhe causava uma estranha sensação de curiosidade e de medo. Sentia-se cada vez mais presa a um destino incerto. Tinha a estranha sensação de que fortes algemas lhe prendiam àquele homem. Deixou que as lágrimas rolassem livremente no seu rosto enquanto o pavor tomava conta de todo o seu ser. Queria correr, correr para longe daquele desconhecido que se dizia seu pai e atirar-se nos braços meigos de Abraçaluz, mas sabia que sua partida era inevitável. E assim, nesse estado de extrema angústia e sofrimento, abandonou a casa amada em companhia de Farid Kamur. O céu começava a escurecer quando os três viajantes alcançavam Bagdá. À vista da cidade com seus mercadores, dançarinas, encantadores de serpentes, apregoando seus produtos ruidosamente, feira de animais, barracas de tecidos, adivinhadores, Sará, que permanecera calada até então, inquiriu: "Aonde vamos?" Sem se voltar, o austero mercador de escravos respondeu: "Ao palácio do emir." Um punhal a teria ferido menos. Era o sultão, o homem que a havia separado dos céus. Ia finalmente encontrá-lo? Trêmula, cerrou os olhos procurando controlar-se. Jamais soubera o motivo por que fora enviada à casa de Abraçaluz. Muitas foram as vezes em que pedira a ele para que lhe contasse a sua verdadeira história, no entanto, obtinha como resposta que o passado não tinha importância e que o perdão aos inimigos deveria ser uma constante em sua vida. Por que o perdão? Ela não odiava, apenas sentia no coração uma grande mágoa por se ver abandonada, distante da sua verdadeira família, a qual apenas conhecia através dos relatos que Abrão lhe fazia de quando em vez. Era nessas ocasiões que ele lhe concitava não abrigar em seu coração sentimentos de revolta e vingança contra os seus, pois chegaria o dia em que retornaria ao lar. Falava-lhe do pai, com grande entusiasmo e admiração, talvez preparando-a para o regresso. Encontravam-se, agora, defronte ao palácio do sultão com seus enormes portões de ferro, que se abriram de par em par dando-lhes passagem. No pátio onde alguns soldados da guarda se exercitavam, Sará desmontou e seguiu o pai por uma alameda estreita que terminava em um salão ricamente ornamentado de tapeçarias orientais e jarras indianas onde o aroma de essências perfumadas produzia no ambiente um toque de mistério. Duas jovens ali se encontravam. À vista dos recém-chegados acorreram solícitas. Farid pediu-lhes que preparassem Sará para apresentá-la ao sultão mais tarde. Assim ela ficou entregue aos cuidados de estranhos, naquele ambiente misterioso, cheirando a óleos e essência. Pela primeira vez após deixar Abraçaluz, ela sorriu ao ver sua imagem refletida no espelho momentos mais tarde. Estava deslumbrante para o encontro com Emir Onar, o sultão. A existência de pessoas que poderiam ter adquirido juntas conhecimentos que lhes permitiriam galgar mais facilmente os degraus da evolução espiritual, mas que por deslizes foram atirados uns contra os outros. E na ânsia de alcançarem a felicidade terrena mais e mais se comprometeram perante o Pai Celestial. A menina que fora arrebatada do convívio dos seus pelas mãos impiedosas do sultão Emir quando mal abrir os olhos para a vida, fora por ele condenada ao exílio e sofrimento em companhia de Fausia cuja hostilidade a levaria a odiar e porque não tivesse Farid Kamur penetrado o harém sagrado do sultão Emir, Sará não estaria separada dos seus. Foi a sentença do sultão. Pouparei tua vida, para que morras aos poucos na lembrança da filha que te será arrebatada,
no ódio que te devotará Lamur a tua mulher, no desprezo que te dará Sarah Kamur, a filha da qual nunca conhecerás o carinho porque eu a levarei para longe e ensinarei a te odiar. Só assim estarei vingado. E Sarah cumpriu seu destino. Durante 17 anos viveu ali isolada às margens do rio Eufrates, tendo, como único afeto, o carinho de Abraão Salus. Reconduzida agora ao lar verdadeiro, poderia ela amar um pai cujo coração jamais conheceu? E o austero mercador? Depois de deixar a vivenda de Abraão Salus, só um pensamento o preocupava: atingir o palácio do sultão Emir e lá aguardar o final da sentença que o torturava há anos. Nenhum olhar, nenhuma palavra de afeto para com a filha que seguia ao seu lado. Encontrava-se desajeitado, um estranho, cuja presença, imposta à jovem, sabia não ser agradável. Seus olhos quase não haviam se cruzado e as poucas palavras trocadas foram cerimoniosas e frias. Que teria aquela menina, arrebatada do seu convívio há tantos anos, para lhe oferecer? Amor, ódio, desprezo. O pensamento girava sem parar fazendo conjecturas. E por mais que tentasse, seu coração não conseguia aceitar a filha que fora motivo de tanta amargura em seu lar. Tentara por muitos anos apagar aquela figura pequenina, frágil e indefesa de seus pensamentos, esquecer entre o trabalho e as viagens a figura sofrida de Lamur, lhe cobrar silenciosa toda a dor e sofrimento que o afastamento da filha lhe causara. Seu lar havia se desfeito, suas noites, seus dias de intermináveis remorsos, contidos no peito, se misturavam entre o orgulho ferido e uma dor, que só ele poderia sentir. No entanto, um misto de amor e ódio se instalara em seu coração. A existência da filha lhe cobrava a todo momento as ações impensadas. Sentia uma vontade quase incontrolável de estreitá-la nos braços, acariciar seus cabelos, recobrar todo o tempo que haviam perdido, levá-la até Lamur e pedir perdão entre lágrimas sinceras, mas sua altivez, seu orgulho, eram maiores. Haveria de continuar seu calvário de sofrimentos calado. Manter-se-ia firme a qualquer custo. Farid Kamur não se curvaria nunca. Estava agora levando-a para o sultão, cumprindo apenas mais uma ordem. O futuro somente o tempo poderia revelar. Silencioso, confabulava consigo, esquecido de que talvez daquele reencontro pudesse haver grande mudança em sua vida. Sua atitude, no entanto, a fazia estremecer, e o nome de Emir Ornar pronunciado tão rudemente fez com que em seu coração se aninhasse a semente do ódio e o desejo da vingança. Capítulo 2. Aclara tua mente nas luzes, tens deveres para com os outros. O perdão é um dos ensinamentos do mestre. Sentada na borda do leito, nossa personagem medita. Revê o brilho de satisfação que viu nos olhos do pai quando a fitou. Ouve, ainda, as exclamações de admiração das servas ao pé de Emir Ornar quando lhe foi apresentada. Ele a fizera permanecer ao seu lado durante a festa onde imperava toda a beleza oriental. As bailarinas ricamente vestidas apresentavam-se graciosas ao som inebriante das flautas que enchiam todo o ambiente de harmoniosa melodia. Emir Ornar assistia enlevado àquele espetáculo regado a muita bebida e comida. Travessas de assados e frutas, ricamente adornadas, eram oferecidas aos convivas por belas odaliscas que iam e vinham a todo instante, num ritual interessante e preciso. Estes, juntamente com Farid Kamur, discutiam calorosos o comércio de especiarias e escravos, do qual também seu pai fazia parte como um servidor do Emir. Sarah não conseguia entender como seu pai trazia para o sultão escravos aprisionados em terras tão distantes para servi-lo. Recordava, agora, ali em seus aposentos, a figura de alguns deles fazendo a guarda e também daquelas mulheres sentadas aos pés do sultão. Seriam suas esposas. A fisionomia de Emir Ornar lhe veio à mente. Era um homem de aparência bonita. Seu rosto era emoldurado por sobrancelhas negras e cerradas. Seus grandes olhos amendoados a fitaram por longo tempo, durante a festa,
perturbando-a. Vestia-se com uma espécie de manto azul prateado, cravejado de pedrarias. No turbante branco de seda, brilhava uma ametista. Trazia nos dedos um grande anel de rubi e brilhantes. Os dentes muito alvos, a boca e os lábios sensuais, deixavam antever um sorriso largo. Quando Sará pediu licença para se recolher, ordenou apenas com um olhar que as servas lhe preparassem o leito. Agora em seus aposentos, maravilhosamente decorado com os mais ricos adornos, pensa, reflete, recostada em enormes almofadas coloridas. Somente ele poderá falar-lhe daquilo que ignora. Não pode, não deve permanecer calada. Pedirá, suplicará aos seus pés, até que aborrecido ele dirá ou mandará enforcá-la. Adormece em seguida devido às emoções e ao cansaço da viagem. Na manhã seguinte vamos encontrá-la palestrando com Emir Ornar em uma das alas próximas a um grande parque ajardinado, de onde se podia avistar parte dos mercadores nas ruas, através do portão entreaberto do palácio. Espero que a noite tenha cooperado para teu descanso, Sará, falou Emir Ornar, ao vê-la recostada no cocim. Não pude adormecer tranquila, pois penso qual será o meu destino. Por um momento Emir Ornar se detém para examiná-la. O silêncio que se faz entre ambos é estarrecedor. Sará fita nervosa as roseiras que se agitam tocadas pela brisa matinal, depois seus olhos vagueiam pela relva, pelos muros, até o céu claro de um azul sereno. Seu pensamento atravessa as ruas, os montes, e se detém muito além dali. Vê então a figura de Abrão caminhando ao seu encontro e juntos atravessam os bosques como antigamente. Mas a voz imperiosa do sultão a traz de volta à realidade. Farid possui aprazível vivenda na costa do Mediterrâneo. É para lá que irás dentro de alguns dias, responde entre uma pausa e outra. Todavia esta resposta não satisfez Sará. Pouco sei de meu pai, aventurou. Não obstante o desejo de conhecê-lo melhor, ignoro tudo sobre minha família. Sou uma estranha para eles. Por caridade orienta-me. Desconheço a origem deste castigo do qual sou a vítima principal. Por Alá, suplico. Conta-me o motivo pelo qual fui separada de meus pais. Aclara minha cabeça a que não entende. Serei sua mais leal servidora, ajuda-me. Por Alá. Diz-me que fez meu pai, que fizeram os meus para tamanho castigo. O pranto começava-lhe a umedecer os olhos, e a voz, embargada pela torrente de emoções incontidas que lhe agitavam o íntimo, se ouvia com dificuldade. Como se voltasse a um passado longínquo, Emir cerra os olhos. Sará Kamur. São recordações que lhe torturam a mente. É preciso que ela continue sofrendo sua sentença. Uma palavra sua e aquela quase menina prostrada a seus pés deixará de ignorar o porquê daquela vingança. Mas ele não falará. Que ela sofra também. Que sofra todas as amarguras que puder. Que ambos, ela e Farid, recebam uma vez mais seu ódio. Não pudera perdoar. Se não matar a Farid, fora porque a morte seria pouco para ele. Com toda a fortuna que possuía, haveria de se sentir o mais pobre dos mortais, o mais desgraçado, porque ele assim o queria. Só desta maneira estaria vingado. Aqueles 17 anos ainda não haviam sido suficientes para aplacar o seu ódio por aquele que violara suas leis e penetrara no harém sagrado traindo-lhe a confiança. Emir lembra uma vez mais a figura esguia de Zaira, uma de suas eleitas. Sente ainda o perfume de seus cabelos a esvoaçar ao vento e a doçura de sua voz melodiosa. Ele a amou desde o primeiro instante. Fora trazida pelas mãos de Farid Kamur, o mercador de escravos para o seu harém. E justamente ele, Farid Kamur, o havia traído mantendo com Zaira, por longo tempo, um romance em segredo dentro de seu palácio, até que uma de suas guardas os surpreendeu. Zaira, temerosa de seu destino em suas mãos, suicidou-se cortando os pulsos e levando com ela os sonhos de Emir Ornar.
Farid Kamoor, acreditando que sua identidade não seria descoberta pelo amigo, permaneceu ainda nas dependências do palácio, onde costumava ficar por vários dias, como era seu costume, até encetar nova viagem. Entretanto, almejando alcançar as graças do sultão em novo posto, a guarda denunciou Farid, sendo este então aprisionado, açoitado e jogado nos porões do palácio à espera da sentença. Por que motivo Emir Ornar não mandara executar Farid, nem mesmo ele sabia. Por alguma razão desconhecida admirava-o. Nutria por ele uma amizade de irmão. Apreciava a sua coragem, seu orgulho. Não se curvava ante as emoções. Possuía um estranho poder de dominar as pessoas apenas com seu olhar negro e penetrante. Todos se curvavam às suas ordens. Emir Ornar, muito embora desejasse extingui-lo da face da terra, naquele momento em que intenso ódio dominava seu coração, não conseguirá fazê-lo. Que estranho poder exercia Farid Kamoor sobre sua pessoa ele não saberia dizer. Sentia apenas que a presença de Farid Kamoor a seu lado lhe dava poder, restaurava-lhe as energias, tornava-o ainda mais poderoso. Não poderia aplicar a esse homem suas leis comuns. Queria puni-lo de forma mais cruel, queria fazer com que Farid Kamoor permanecesse a seu lado, servindo e sofrendo a mesma dor intensa que agora dilacerava a seu coração. Resolvera então poupá-lo da morte, mas lhe tiraria o tesouro maior de sua vida. Sua filha recém-nascida. Agora ela ali estava, banhada em pranto, suplicando que ele lhe revelasse seu passado. Não, sua vingança ainda não estava completa. Ele nada diria e nem mesmo procuraria ajudá-la. Para quê? Se como o pai a odiava também. Reabriu os olhos como se tivesse acordado de um longo pesadelo e, dominando as emoções, falou deliberadamente. Allah reservou a melhor das surpresas para aquela que por minha vontade foi exilada, a volta ao lar. O passado não deverá ser relembrado. Só a felicidade deves conhecer. Mas no íntimo do ser, Emir repetia. Só a tristeza deves conhecer, filha de Farid Kamoor, maldito para sempre através dos séculos. Sarah recebeu aquelas vibrações de ódio, como um punhal em seu coração. Sim, compreendo, murmurou para o sultão, enquanto o pensamento repetia. Como pode este homem odiar tanto e durante tantos anos? Que lhe fez meu pai, pois sinto que ele ainda o odeia. Como posso lhe devotar amor filial se foi ele o causador de minha dor e tristeza, quem matou em meu coração toda a bondade existente, quem me fez crescer desconfiando das criaturas? Sim, ela sabia compreender o ódio de Emir Ornar porque igualmente começava a odiar e não perdoaria nunca. Pelas horas sofridas na companhia de Fauzi, pelos castigos imerecidos, pelas horas de solidão e amargura, não esqueceria. Quer apoiar o canal? Seja membro, deixe o seu gostei, e se inscreva, para que o YouTube possa avisá-lo das próximas postagens, e assim também, que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. No palácio do Emir os dias passavam lentos. Sarah fora recolhida ao palácio de Emir, longe dos olhos curiosos do povo entre as suas escravas prediletas. Permaneceu nesse meio durante muito tempo enquanto a ordem para partir não chegava. Uma nova Sarah surgiu. Seus olhos outrora expressivos e carinhosos refletiam agora apenas frieza e ódio. Não conseguia gostar de nenhuma das mulheres do harém, porém havia uma que lhe chamava particular atenção. Era extremamente bela e estava sempre lhe vigiando os movimentos. Encontravam-se, naquela tarde, completamente, a sós, à beira do lago. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Talvez o destino quisesse armar uma das suas, colocando-as tão próximas. Sarah retirara o véu que lhe cobria, deixando que a brisa acariciasse seu rosto pálido. Seus negros cabelos esvoaçavam ao vento e suas madeixas caíam por sobre os ombros bem feitos.
Contemplava a serena paisagem que se descortinava ao longe, alheia à presença de Tuli. Algo se agitava no íntimo daquela mulher toda vez que se aproximava de Sarah. Corpo esguio, os cabelos lisos e dourados como o sol que brilhava no firmamento. Ali tão próximas, era interessante observá-las. Pareciam duas feras acuadas, medindo-se a distância. Num ímpeto Tuli se dirige para Sarah e diz: Nasceste para reinar no palácio de Emir, entretanto permaneces alheia a tudo como se nada a interessasse. Por que como as outras não foste à festa? Perguntou observando-lhe a face que permanecia imóvel. Esqueces que não sou escrava. A mim nada obrigam, não vou às festas do sultão porque as detesto e não quero ser alvo de olhares curiosos. Respondeu a jovem com altivez e desdém. As faces de Tuli se tornaram rubras ante a resposta ofensiva de Sarah. Sim, era uma escrava, mas seu orgulho de mulher não fora escravizado e toda a revolta contida em seu ser desabrochou naquele instante. Juro, pagarás caro esta ofensa, afirmou. És por demais orgulhosa para que te misturas com as outras mulheres do harém, mulheres escravizadas por teu pai para o deleite do sultão. Mas, ouve bem o que te digo. Pagarás caro esta ofensa. Foi Farid Kamur quem escravizou-me, sabias? Hei de arruinar tua vida e desgraçá-la como desgraçou teu pai a minha vida. Juro por Alá, hei de fazer-te também minha escrava. Sarah se levanta e enfrenta Tuli com o mesmo ódio nos olhos que a outra demonstrava. Queria feri-la e agora estava satisfeita. Tuli sempre a seguia pelo palácio espreitando aqui e acolá, mas por que motivo julgava ela poder escravizá-la, se era livre Tuli não? Partiria dentro de alguns dias rumo ao desconhecido e não precisaria mais se incomodar com aquela que agora ameaçava tão veementemente. E sem responder aos seus insultos, se dirigiu aos seus aposentos, deixando-a para trás envolta em sua revolta, recordando a maneira pela qual fora escravizada por Farid Kamur. Seus pensamentos voltam no tempo distante, à sua terra natal. Pertencia a uma humilde família de nômades. Seu pai, um ferreiro habilidoso, servia quase todas as caravanas que passavam pelas redondezas do lugarejo, ajudado por seus dois irmãos. Ela, a mãe e as irmãs fabricavam vasos de argila os quais pintavam artisticamente que depois eram então trocados por mercadorias, peles de animais, tecidos ou vendidos aos caravaneiros que por ali aportavam em busca dos serviços de seu pai e irmãos. Não possuía maiores ambições. Vivia do trabalho na aldeia e seu futuro já estava definido. Estava prometida a um jovem pastor da aldeia vizinha e se sentia muito feliz. Mas, naquela tarde inesquecível, quando, vencida pelo cansaço e o calor ardente do sol, resolveu banhar-se no lago, seu destino mudaria para sempre. Repentinamente, quando já se aproximava da água, foi surpreendida por homens encapuzados que, saltando de trás de um aglomerado de palmeiras, lançaram sobre ela uma malha rendada na qual ficou irremediavelmente presa. Debatendo-se até quase à exaustão, clamando por socorro. Porém, foi em vão. Em alguns instantes já se encontrava jogada sobre um corcel que galopava rapidamente, desaparecendo na imensidão do deserto. Lembra-se agora que por muitos dias viajaram até atingir uma pequena aldeia onde fora posta juntamente com outras jovens à espera do embarque para terras distantes dali. Só então percebeu que fora cruelmente escravizada. Foi ali que ouviu pela primeira vez o nome de Farid Kamur, o rico mercador de escravos. Farid Kamur, lembrava ela agora, o rosto sempre coberto por um capuz que saía de suas vestes deixando à mostra apenas dois olhos muito negros e penetrantes. No tombadilho de seu navio mercante, Farid Kamur comandava seus homens sempre com poucas palavras, indo e vindo naquela embarcação, agora repleta de homens e mulheres arrebatados de suas famílias com extrema selvageria. Nos porões do navio podia-se ouvir sua voz firme e autoritária, traçado rumo às suas vidas que haviam sido jogadas,
empilhadas e misturadas à sujeira daquele porão escuro e úmido. O soluçar angustiante de vozes clamando por piedade, os gritos de desespero de mães e filhas arrancadas de suas famílias, nada fazia com que aquele homem sequer ouvisse seu clamor. O cheiro forte do mar aliado à total sujeira em que foram colocados lhe provocava náuseas. Eram homens e mulheres, dezenas, centenas. Não sabia ao certo, pois, se acotovelavam em busca de uma réstia de sol e um pouco de ar puro. Foram dias e noites terríveis, onde o único recurso era rogar a Alá a salvação das mãos daquele que mudara destinos em troca de um punhado de moedas de ouro. Era um grito só, na noite, fundindo-se amarguradamente aos gemidos de tantos outros escravizados como ela. Qual seria a sua sorte? Pensava nos pais e nos irmãos que ficaram distantes. Grossas lágrimas que se misturavam ao suor de seu rosto corriam de seus olhos sem cessar. A certeza de não mais tornar a ver os seus dilacerava-lhe o coração como afiado punhal cravado pelas mãos de Farid Kamur, o senhor poderoso mercador de escravos. Farid Kamur, alheio ao sofrimento causado por suas mãos impiedosas, aportava aqui e ali comercializando especiarias vindas da Índia e da China. Trazia pedras preciosas, sedas, porcelanas e adornos, os quais mais tarde iria vender aos ricos senhores que eram seus habituais fregueses. Sua fama havia se espalhado por muitos países. Todos sabiam que não havia melhor comerciante do que ele. Sabia explorar como ninguém o comércio de homens e mulheres. Conhecido como um tipo calado e frio, tinha um espírito aventureiro, irrequieto, sempre à procura de emoções. Admirado por mulheres de todos os cantos, se mantinha altivo, orgulhoso e profundo conhecedor do mercado oriental. Aprendera o ofício de navegador com seu pai e, tão logo sentiu-se capacitado, construiu sua própria frota e partiu singrando os mares à procura de fortuna. A bravura era uma constante em sua vida. Não havia lei que contrariasse seu proceder. Era sem dúvida o melhor mercador da porção centro-meridional do Oriente, onde se abria vasta planície entre os rios Eufrates e Tigre. Ali viviam ricos senhores em aprazíveis vivendas aristocráticas. Nessa ocasião, a região ainda era o grande centro comercial e ali reuniam-se caravanas que iam da Índia ao Mediterrâneo. Era agora, nessa cidade de muito tumulto onde as ciências e as artes estavam ensaiando seus passos, que Farid Kamur quedava assim terra, numa parte da casa do sultão, até novamente encetar viagem. Tuli relembrava cada detalhe da vida de Farid Kamur com imenso desprezo por aquele homem. Ela já se encontrava há muito tempo no palácio do sultão Emir Onar. Seus lamentos de nada adiantaram, nada podia fazer a não ser sobreviver ano após ano remoendo sua desdita e alimentando cada vez mais o fel da vingança, mas, agora a filha de Farid Kamur estava ali. Queria escravizá-la também. Queria vê-la sofrer tanto quanto lhe a fez sofrer, mas como? A tripulação do navio mercante de Farid Kamur se prepara para a viagem. Eram longos os dias que teriam que enfrentar em alto mar até que atingissem seu destino. Transportavam, além de muita comida, alguns barris de água para os tripulantes e passageiros, que, além de Sará, eram em número pequeno. Os dias que antecederam ao embarque passaram-se tranquilos e agora já se encontravam em alto mar. Estavam finalmente a caminho da ilha de Centromel, uma pequena porção de terra em plena costa do Mediterrâneo e longe dos domínios do emir. A população da ilha era tranquila e hospitaleira, que sobrevivia do comércio de especiarias e da pesca. Farid Kamur vivera como que adormecido ante os acontecimentos. Evitara pensar. Procurara entre uma e outra atividade não se confrontar com a realidade. Desde seu encontro com Abraham Saluz e o regresso de Sará para seu convívio houvera radical mudança na sua maneira de ser. Trazia no coração indizível amargura que não deixava transparecer. Queria amar a filha, mas como conseguiria apagar de sua mente aqueles anos de sofrimento pelos quais passara? Não deixava mostrar seus sentimentos,
temeroso de que Sara não o perdoasse. Não poderia permitir que a jovem soubesse o verdadeiro motivo pelo qual fora arrebatada do convívio materno. Não queria sofrer vergonha e humilhação, por isso evitava a presença da filha, deixando transparecer uma frieza que estava longe de sentir. Muitas vezes, sem que ela soubesse, observava à distância, apreciando-lhe os gestos e o porte distinto, que em tudo parecia-se com os de Lamura. Ah! Pobre Lamura! Como pudera ser tão cruel, golpeando-a daquela maneira, tirando-lhe a filha ainda pequenina para livrar-se da morte? Tinha a vontade de atirar-se aos pés da esposa, cobri-la de beijos suplicando por seu perdão, mas o orgulho o impedira de assim proceder muitas e muitas vezes. Recordava, agora com lágrimas copiosas, que, por fim, haviam se limitado a apenas trocar algumas palavras quando regressava a Saint-Tromel. Seu orgulho havia criado entre eles uma barreira que não conseguia mais ultrapassar. Haviam sofrido a perda da filha, solitariamente. Ele entregue ao trabalho e às viagens, e Lamura, reclusa no lar à espera de que o coração do esposo, que tanto amava, um dia se abrisse para ela. Somente Selma, sua filha mais jovem, lhe dedicava afeto, fazendo-lhe companhia sempre que voltava de suas viagens. Costumavam dar longos passeios pelos arredores de Saint-Tromel, enquanto Farid Camus narrava à filha suas viagens pelo Mediterrâneo. Falava das grandes tempestades que enfrentava, das novidades de outros cantos, procurava na filha o afeto que não ousava buscar em Lamura. Agora mais uma vez a caminho de casa, Farid Camus não sabia o que fazer. Qual será a reação de Lamura? E Cara, sua grande amiga, como o receberá no momento final? Será que poderá agora, finalmente, tentar se reconciliar com Lamura? Afinal, agora a sentença de Emir Ornar está cumprida. Seus pensamentos voam soltos emaranhando-se em mil conjecturas. Farid Camus, o poderoso mercador de escravos, tem medo. Medo de amar. Capítulo 4. Em Saint-Tromel. Saint-Tromel é como um paraíso perdido à beira do Mediterrâneo, onde as vagas crespas ondulantes beijam a areia quente das praias. Suas ruas estreitas abrigam casas brancas e baixas que se cobrem de acácias em flor. As mulheres não ocultam o rosto com véus, apenas usam um manto em torno do corpo que envolve também a cabeça. Os homens vestem sobre a camisa branca um grande manto, o albornoz. E para esse lugar, cercado de imensos coqueiros e tamareiras, que Sará se dirige levada pelo balanço das ondas do mar. Traz entretanto uma tristeza profunda em seu olhar, arraigado, em seu coração, profundo sentimento de desamor. Tivera a oportunidade de aprender em poucos dias o que é realmente se sentir só. Estar completamente só. Conhecer a parte da vida daquele homem que lhe dera o ser. Não sabia, no entanto, se deveria amá-lo ou odiá-lo. Em vão procurava compreender os sentimentos daqueles familiares que a aguardavam em Saint-Tromel. Como seria a mãe? Como poderia amá-la depois de tantos anos? Dominada por cruel tortura em sua alma, sai para o tombadilho do navio. A noite está calma. Sará retira o véu que lhe cobre parte do rosto. A silhueta banhada pela luz do luar. Os cabelos esvoaçando fazendo parecer uma figura saída de algum recanto encantado. Recostada na murada, pensa, recompõe toda a sua vida ao lado de Abrão Salus, a infância despreocupada a correr pelos prados verdejantes e a sua tentativa de se fazer amada por Fauzer. Aos poucos o palácio de Abrão Salus começa a se delinear em sua mente, e doces lembranças lhe acariciam o coração. Revê as trepadeiras floridas, sente o perfume delicado da brisa aconchegante a embalar seus sonhos de menina, as tamareiras. Seus olhos se enchem de lágrimas, sabe que não tornará a rever aquele rosto meigo que tanto amou. Sua vida agora seria ao lado daquelas criaturas que sabia não poderia estimar, daqueles a quem seu coração não aprendera a querer e recusava-se no seu íntimo a aceitar esse cruel destino longe de Abrão Salus.
Grossas lágrimas rolam sobre seu rosto cansado, face as recordações que tomam vulto em sua mente. Já não chora, soluça. Soluça tal qual uma criança. Nunca mais voltarei a ver Abraão-Salus, exclama. Nunca mais verei aqueles olhos azuis fitando os meus com doçura e bondade. Só terei olhos frios, corações vazios e braços maus à minha espera. Quem poderá gostar de mim depois de tantos anos de ausência? Quem? Quem saberá compartilhar comigo os sentimentos de meu coração se aquele que se diz meu pai até agora não fez outra coisa senão torturar-me com perguntas inúteis? Que fez o sultão? Que lhe disse ele? Oh! Alá, será que esse homem esqueceu que possui um coração? Por que não disse o que eu esperava ouvir? Aquelas palavras que Abrão as pronunciava tão bem, mesmo eu não possuindo seu sangue. E como será agora minha vida? Qual será o meu destino? Invocava em prantos. Alá reserva um destino bom, a tão bonita donzela, fez-se ouvir uma voz ao seu lado. Sará voltasse alarmada com aquela aparição repentina. Quis retirar-se, mas o ancião que estava à sua frente tinha a fisionomia tão doce e tão serena que se deteve. Não te assustes, não quero fazer-te mal. Viajo também neste navio e vou rumo a Centromel, minha ilha distante. Não concordo que tão bela jovem esteja tão desesperada. A vida é bela e digna de ser vivida. Por que razão este pranto doloroso? Sará limpa os olhos com as costas da mão, ajeita o manto cuidadosamente e retruca medrosa. Oh! Não vale a pena aborrecer-te com meu pesar. Não entenderias. Tenho a mente confusa, o coração amargurado, vejo em tudo e em todos apenas hostilidade. Para onde vais? Acaso não a querem? Interveio o ancião. Não sei, senhor. Não conheço ainda a minha família, não sei se me querem. Ah! Então posso adivinhar quem seja. E fazendo um gesto respeitoso disse. Filha de Farid Kamur. Sará tenta afastar-se, mas o desconhecido a detém continuando a falar. Compreendo toda a dor que vai em tua alma. Conheço vagamente tua história. Não quero que lamentes, não devemos nunca relembrar o que nos faz sofrer. Entreguemos a lá nossos destinos. Repare as ondas no oceano, são calmas. O sussurrar do vento é quase uma melodia. E lá ao longe, além daqueles pequeninos montes, está Centromel, o teu destino, Sará Kamur. Centromel, a ilha que acolhe a todos. Lá há muito sol e paz. Gostarás, e haverá luz em teu olhar quando contemplá-la. Oh! Senhor, como tuas palavras são benfazejas. Gosto de andar pelo convés do navio à noite quando viajo. Contemplar o céu, o mar imenso, esta é a minha alegria, mas hoje fico agradecido a Alá por tê-la encontrado. E após uma pausa, prosseguiu. Então, estás mais calma? Não se preocupe, tudo irá bem desde que aprendas a perdoar. O senhor fala como Abraão-Salus, mas é tão difícil esquecer. Sará ia continuar, mas o vulto de um homem emerge das sombras. Escondido pelas trevas da noite, alguém os observava de há muito. Foi Meliano quem quebrou o silêncio. Veja, é meu sobrinho quem veio buscar-me. Teme sempre por mim. Não aprecia que eu me ausente. O sobrinho de Meliano se aproximou. E minha amiga, Selmo, apresenta o bondoso ancião árabe. Conheci há poucos instantes e já falamos bastante. E virando-se para Sará, continuou. Vai, minha filha, e que ela abençoe teu destino. Ela se afasta impressionada pelas palavras daquele homem, porém a lembrança dos olhos grandes e expressivos do sobrinho de Meliano a perturbam durante o resto da noite. Já não consegue pensar em Farid Kamur ou em sua família. As palavras de Meliano conseguiram adormecer suas lembranças, mas aqueles olhos negros não pôde esquecer.
É como se já os tivesse visto, mas onde, quando? Selmo Robel. Ela jamais o vira antes, mas o conhece. Sua alma sente que já o conhece, mas, quando, se nunca deixar a companhia de Abrão Salus? Com o sobrinho de Meliano fato idêntico se passara. Após se recolher no camarote, deu largo curso às suas recordações procurando no recôndito da alma onde encontrar aquele rosto. Procurava em suas lembranças e ainda continuava a indagar. Onde? Quando? Ela estava ali, a mulher que sabia já existir em sua vida. Sabia ser sua voz doce e macia como os favos de mel. Seu riso cristalino como as cascatas. Mas então por que não se recordava de onde a teria encontrado antes? E ali sentado, a cabeça entre as mãos, perquiria o porquê dessas lembranças. Para o nosso personagem, era um mistério, uma alucinação. Ter encontrado Sarah Kamour pela vez primeira e ter a certeza de com ela ter vivido, saber o que almejava aquela alma, rebelde e voluntariosa. Como poderia ser? Era o passado, novamente presente nos caminhos tortuosos da terra. Para ele um mistério, para nós, a certeza maravilhosa da reencarnação, proporcionando novamente a oportunidade de reparo e conciliação. Sem saber os porquês do destino, novamente aquelas almas se sentiam atraídas. Iniciara-se naquela noite, com a permissão do Pai Maior, uma nova oportunidade de reajuste para aqueles dois corações. Capítulo 5. O recomeçar de Sarah. 3 mulheres discutiam os últimos detalhes dos preparativos para a chegada de Sarah. Lamura, Selma e Cara, esta última herdeira de antigos nobres orientais e que vivia em Centromel, fiel à família Kamour. Enquanto alvas cobertas enfeitadas de rendas vão sendo colocadas no leito pela serva, Lamura com alegria intraduzível, diz para a amiga o quanto modificará a sua vida à volta de Sarah ao lar. Quer cercá-la de carinhos e atenções, quer amá-la, ainda mais para compensar os anos de ausência que passara em profundo sofrimento imaginando como crescer a filha longe de seu aconchego. E se alguma vez Abrão Salus lembrara de pronunciar seu nome com carinho ou se o silêncio total a seu respeito também fazia parte da vingança tão bem arquitetada pelo sultão Emironar. Mergulhada em amarga espera vivera todos aqueles anos, angustiada por nunca ter recebido sequer uma notícia da filha tão distante de tudo e dos seus verdadeiros sentimentos para com ela. Sua vida, se é que poderia assim chamar toda a sua existência até aquele dia, fora uma longa e penosa espera. Uma espera que fizera com que o brilho intenso que seu olhar possuía aos poucos fosse gradativamente se apagando, bem como toda sua esperança de felicidade nessa vida. Seu casamento se desfizera. A princípio, tentara buscar o consolo no coração endurecido do esposo que muito dissera lhe amar, mas não encontrara naquele homem o afeto que seu coração necessitava para continuar nutrindo a esperança de um dia reencontrar a filha. Farid Kamour, ao contrário do que era de se esperar, tornara-se distante dela. Talvez ciente de todo o mal que causara a Lamura, não conseguia achegar-se, receoso de que lhe fosse cobrada a atitude impensada que destruíra seu lar e sua família. Tinha medo de perder o pouco que lhe restara ao lado de Lamura e permanecerá então distante de tudo e de todos, entregando-se ao trabalho e às viagens que se tornaram cada vez mais frequentes. Fugira do amor que nutria pela esposa entregando-a à sua solitária espera. Lamura relembrava, quantas e quantas vezes, olhava com indescritível inveja, as crianças que iam e vinham ao lado de suas mães pelas ruas de Centromel, procurando, no sorriso de cada uma delas, o rostinho de sua Sarah. Lágrimas rolavam no seu rosto sofrido. Tudo parecia irreal, absurdo. Seu coração já não poderia dizer o quanto havia se amargurado. Quantas foram as noites em que, após todos se recolherem, ela havia saído sorrateiramente, de seus aposentos e descido até o jardim para chorar sua perda. Voltava os olhos úmidos para o céu enluarado e pedia a Alá piedade para seu coração. Sim, havia Selma,
sua filha mais jovem, e nos olhinhos da filha encontrava uma réstia de esperança, pois, a ela poderia dedicar seu afeto, seu amor de mãe, mas a figura pequenina de sua primogênita, não lhe saía do pensamento um instante sequer. Fora brutal e descomunal a sentença do sultão. Somente o imenso amor que nutria por seu esposo fizera com que abdicasse da filha em favor de sua vida. Onde estivera guardado o amor que Farid Kamur dizia sentir por ela durante todos esses anos? Onde estivera atrancado o afeto que ela tanto havia buscado? Farid Kamur fora por demais ausente de tudo. Bastaria um olhar, uma palavra de carinho, um gesto de afeto e seus dias de angústia teriam se tornado mais amenos. No entanto, deixara que seu orgulho ferido o impedisse de se mostrar realmente como era para Lamura. Sofrera da mesma forma a perda da filha, mas preferira obstruir a verdade com falsas atitudes que aos poucos também afastaram sua esposa. Pobre Farid Kamur! Quantos males poderia ter evitado se tivesse deixado seu coração sentir todas as emoções que necessitava para crescer espiritualmente. A rudeza de suas atitudes não condiziam com seus sentimentos mais caros. Aquele homem de poucas palavras, de olhar duro e penetrante, de atitudes ríspidas e frias, na verdade possuía um coração que desejava amar e ser amado. Houvesse ele dado ouvidos aos seus sentimentos, buscado no coração delicado da esposa o perdão para seu ato, e tudo teria sido muito diferente. O arrependimento, o perdoar e o pedir perdão são salutares remédios para as almas enfermas. Nosso pobre Kamur estava enfermo. Deixara o orgulho se instalar sorrateiro dentro de seu coração, impedindo-o de ser feliz ao lado de Lamura e da filha, mesmo que distante. O sofrimento só tem real valor para nosso crescimento espiritual quando ele é aceito dentro de nosso peito com resignação, isento de revolta, e quando dele nos utilizamos para fazer o bem e não provocar mais males ainda. Deu-nos Deus, nosso Pai, um poder imenso, de, através do amor e do perdão das ofensas, construirmos nosso destino, modificá-lo se necessário, buscando na compreensão dos problemas que enfrentamos um resquício de luz para transformar a negritude do sofrimento, em luz que aqueça e ilumina nossos dias no calvário terrestre. Farid Kamur sofria e fazia sofrer aqueles que somente de seu amor e perdão necessitavam. Agora, tantos anos depois, Sará estava a caminho de casa, e Lamura, eufórica, preparando-se para recebê-la. Mandara vir da peça sedas e enfeites com os quais presentearia a filha. Colocara nas prateleiras os mais finos perfumes orientais. Encomendara coxins das mais variadas cores para adornar os aposentos de Sará. Alegria reinava no coração daquela mãe que tanto sofrera a perda da filha. Para aquelas três mulheres não havia acontecimento mais importante do que aquele que assinalava a chegada de Sará Kamur ao verdadeiro lar. Na manhã seguinte, o navio aportou na ilha de Centromel. Seus poucos passageiros desceram rápidos. Entre eles, Selmo Robel. Levava na alma estranho pressentimento. Fora feliz até então, mas desde o momento em que seus olhos fitaram o belo rosto de Sará, algo em seu ser acordara e se agitara dentro de si como coruja agorenta. O sol brilhava no alto quando Sará Kamur, amparada pelo braço do pai, deixava a embarcação para o aconchego do lar. Transcrever aqui o que foi aquele encontro seria realizar o milagre de transportar para o papel os sentimentos que dominam as criaturas humanas nessas horas tão decisivas da vida. Dizer do brilho intenso que havia no olhar de Lamura ao contemplar pela primeira vez o rosto suave da filha que lhe fora arrebatada recém-nascida e agora transformada em linda jovem. Falar da emoção de Sará ao contato das mãos da mãe. Da sinceridade de Selma, que não escondia alegria. E de Cara, que esperava impaciente poder abraçá-la, também é impossível. Somente Farid Kamur permaneceu calado. Seu coração agitado batia descompassadamente. Pela primeira vez em muitos anos, ele abraçou Lamura com ternura. Suas mãos estavam trêmulas e frias. Sentia no peito um desejo imenso de abraçá-la,
estreitá-la nos braços e dizer o quanto ainda a amava, mas limitou-se a apenas olhá-la e cumprimentar respeitoso o cara que observava atentamente. Logo em seguida afastou-se com Selma a fim de que os seus sentimentos não o traíssem. Precisava ser forte, não podia fraquejar agora. Em poucos segundos, longe dali, voltava a ser o mesmo Farid Kamour, altivo, insensível e orgulhoso. Mais tarde, Sarah, nos aposentos que lhe foram destinados, deixou que as lágrimas reprimidas, tão corajosamente, caíssem livremente. Cercada assim, de súbito, por tantas manifestações de carinho, sentia-se confusa, amargurada, estranha. Chegou até junto de uma ampla janela que dava para um parque ajardinado, de onde se podia ouvir o marulhar de uma fonte perdida no meio do bosque e expirou fundo, contemplando a paisagem que se descortinava ante seus olhos. Sentia-se temerosa, como se algo estivesse para acontecer. Estou nervosa, pensou, enquanto se dirigia para o leito. Ali estavam todos os presentes que a família lhe ofertara. Segurou o alvo manto entre as mãos, enquanto cerrava os olhos em preces a Alá. Em seguida se deixou levar pelo cansaço e adormeceu. Quando reabriu os olhos, momentos mais tarde, divisou o vulto da mãe. Estivera ali, quase todo o tempo, velando-lhe o sono, acariciando-lhe os cabelos, recordando, talvez, um passado distante, cheio de esperanças e que agora sabia não poder vivê-lo jamais. Sua união com Farid se perdera no tempo. O sabor do amor vivido nos primeiros anos de comunhão conjugal dera lugar a uma indiferença, mesclada muitas vezes de ódio e do amor que ela ocultava bem no fundo de sua alma. Apenas deixara-se viver embalada pela ansiedade, na espera do regresso de Sarah. Imaginava que agora fosse possível uma reconciliação com o esposo. Sentia ternura em seus olhos negros quando a olhava disfarçadamente e sentira que o amor ainda estava presente em seu coração quando, há poucos instantes, a abraçara demoradamente. Percebera que ainda a amava como nos primeiros tempos. Sarah estava de volta, ali entre eles, então por que a frieza que notara momentos após, novamente em seu olhar? Apesar do regresso da filha sentira que o passado ainda continuaria entre eles. E Farid Kamour, pensava ela, terá ele forças para esquecer tudo e buscarmos finalmente a paz e a felicidade que deixamos escapar lentamente de nossas mãos. Amava o esposo. Sim, ainda o amava mais que tudo. Buscaria aos poucos chegar até o coração daquele que teimava em manter fechadas todas as portas que os conduziriam à felicidade. Afugentou as lembranças repentinamente, ao perceber que Sarah acordara. Não queria que ela percebesse em momento algum a sua fragilidade de mulher que ainda sente grande paixão no coração.